Boa noite. É um prazer estar aqui novamente na igreja da Inocop. É uma igreja muito gostosa da gente estar presente. E vocês têm uma pessoa que eu respeito e admiro muito, que é o pastor Rueda. Vocês são abençoados com a liderança desse homem de Deus. Quero destacar aqui também a presença da Marina. A Marina está com a sua neta Gabi. Estou dando estudo bíblico para a Marina. A Marina vai se batizar agora no mês de setembro. E ela faz o melhor feijão de arroz do mundo. Uma delícia o feijão de arroz, o feijão com arroz dela. A Gabi já é batizada, veio acompanhar a vovó aqui, porque a Marina tem muito interesse em aprender da Bíblia. Antes de nós começarmos, vamos suplicar que o Espírito Santo nos dirija nesses momentos. Feche seus olhos. Querido Pai, estamos aqui para continuar estudando as verdades reveladas no livro do Apocalipse. Nós temos uma natureza humana, dificuldade para entender as coisas espirituais, e é por isso que humildemente suplicamos que o teu bom e santo Espírito, que inspirou o livro do Apocalipse, ilumine agora a mente de todos nós e nos ajude, nos capacite, nos faça entender esse assunto de maneira correta e que edifique a nossa fé. Em nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos. Amém. Vamos lá, então. Gente, o cristianismo é uma religião revelada. E o adventismo também. O que isso significa? Significa que o que nós cremos está revelado por Deus para nós. No entanto, é preciso destacar que em qualquer assunto nós não temos toda a revelação, tá? O que nós temos revelado é aquilo que nós precisamos saber para encontrar o caminho da salvação, trilhar por ele até a vida eterna. Eu ando estudando sobre o tema dos anjos, pastor Rueda, e tem tanta coisa que eu gostaria de saber. Eu tenho me aprofundado na Bíblia, no Espírito de Profecia, tenho conhecido detalhes interessantes a respeito dos anjos, mas tem detalhes que não está oculto para nós, não está revelado, que num dia nós vamos ficar sabendo. Mas aquilo que eu e você precisamos para a salvação, nós temos revelado, né? O Apocalipse é assim também. O Apocalipse é um livro revelado para nós. E aquilo que está revelado para nós não está revelado para satisfazer a nossa curiosidade. Não está revelado para a gente ficar especulando. O que está revelado no Apocalipse é o necessário para que a nossa fé em Cristo se fortaleça. Que a segurança de que Cristo está no comando da história deste mundo se solidifique. E Cristo é o personagem central do Apocalipse. Muito bem. Nós vamos estudar hoje um tema muito interessante. Quando João teve a revelação do Apocalipse, lá na ilha de Patmos, havia um anjo com ele que explicava certos detalhes da visão. Tinha coisa que João não entendia direito, o anjo que estava ali ao lado dele tentava explicar, tentava esclarecer para o apóstolo João. E há 2 episódios em que o anjo chama a atenção de João.
Um deles se encontra no capítulo 19 do Apocalipse. Abra sua Bíblia no capítulo 19. O capítulo 19, João recebe a revelação do triunfo do bem sobre o mal, da vitória de Cristo. E o louvor, ele vê o louvor das criaturas salvas, o louvor dos representantes do universo, pela vitória de Cristo, e ele fica extasiado com a cena que lhe foi revelada. E ele toma uma atitude e o anjo chama a sua atenção. Vamos ler do capítulo 19, do versículo 1 até o 10. Depois destas coisas, descreve João, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores a nosso Deus todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. E o versículo 10 diz João, prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. João ficou extasiado. Ele ficou deslumbrado. E a reação dele foi tentar adorar ali o anjo. Acho que a sua mente estava tão cheia de visões fantásticas que o anjo chegou. Para aí. Levanta, ó. Levanta. Eu sou conservo teu, ou seja, sou servo junto de você. Adora a Deus. Eu sou uma criatura também. João repetiu essa atitude, gente. Vamos agora para o capítulo 22. No capítulo 22, João vê o trono de Deus. No capítulo 21, ele vê o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. No capítulo 22, ele vê o trono de Deus. E, mais uma vez, ele fica extasiado, deslumbrado, maravilhado, espantado. E ele descreve da seguinte forma, os primeiros 9 versículos do capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais, gosto dessa expressão, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele.
Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faça isso. Eu sou conservo teu dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aqui dá a entender que João só fez uma vez essa atitude, quando ele teve a visão da vitória. E depois que ele descreve a visão do trono de Deus, ele faz as suas considerações finais. E ao fazer as suas considerações finais, ele diz: eu ouvi. E ele volta a informar a sua atitude em tentar adorar o anjo de Deus. E o anjo chamou a sua atenção para que não o fizesse. Porque nós devemos só adorar ao nosso Deus, ao Criador. Muito bem. Essa expressão do Apocalipse 19, do versículo 10, ela tem algo significativo, uma revelação significativa para nós que estamos estudando o livro do Apocalipse. É a expressão que o anjo diz para João: sou conservo teu, ou seja, sou servo junto de você e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. E o anjo agora define o que é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Essa expressão é muito significativa para nós que vivemos nos últimos dias e queremos desenvolver, ter a verdadeira adoração para esses tempos de confusão. Há 2 versículos que trazem as características dos verdadeiros adoradores, daqueles que se propõem em viver a verdade de Deus para os últimos dias. No versículo 12, João descreve que a ira de Satanás, depois de ser derrotado por Jesus e também não conseguir destruir a sua igreja, ele volta toda a sua fúria, lança toda a sua fúria para o remanescente final, aquilo que sobrou, os fiéis dos últimos dias. E descreve que os fiéis dos últimos dias têm 2 características. Quais são elas? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No Apocalipse 14, quando João tem a visão das 3 mensagens angélicas, ele também fala dos vitoriosos, aqueles que pregarão a verdade no tempo do fim, se manterão fiéis, se contrapondo ao Apocalipse 13, que é a ação das bestas por detrás de Satanás. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Então nós temos aí algumas características que fazem parte dos verdadeiros adoradores, dos fiéis que viverão nos últimos dias da história deste mundo, aqueles que farão parte do povo de Deus. Primeiro, guarda os mandamentos de Deus. E quando Deus fala dos seus mandamentos, eu e você não podemos pensar só nos 10 mandamentos.
É claro que os 10 mandamentos têm 10 princípios para a nossa vida, mas toda a Bíblia contém orientações de Deus para nós. Então, o povo de Deus é um povo ligado à Bíblia, às revelações da Bíblia. E essas revelações da Bíblia, aquilo que o povo de Deus aprendeu sobre a verdade bíblica, é demonstrado na sua vida particular através dos princípios dos 10 mandamentos. Outra característica, o povo de Deus é perseverante. O que significa? Significa que tem alguns que vão começar bem e não vão terminar bem. Tem alguns que vão ficar animados, mas vão desistir. Mas os fiéis vão perseverar. Não desistirão. Ficarão firmes, mesmo tendo que ver os grandes sinais e maravilhas que Satanás fará. Eles vão ficar firmes, perseverantes na palavra de Deus. Não está escrito, então não me serve. Tenha fé em Jesus. É lógico, se nós somos cristãos adventistas do 7º dia, Jesus tem que ser o centro da nossa fé. Eu gosto muito das expressões de Paulo quando ele escreve as suas epístolas. Ele usa 3 frases que definem o que é Cristo para nós. Ele fala com Cristo, em Cristo, por Cristo. O que eu sou, o que você é, o que eu tenho, o que você tem, o que nós somos. Tudo é em Cristo, por Cristo e com Cristo. Cristo é o centro da fé do cristão adventista do 7º dia. Eu gosto de enfatizar isso porque há adventistas do 7º dia. Nós não podemos ser só adventistas do 7º dia. Nós temos que ser cristãos adventistas do 7º dia. Cristo tem que vir à frente. A mensagem adventista é a mensagem de Cristo para os últimos dias. Mas o personagem principal da nossa fé, o centro da nossa esperança, é Jesus Cristo, né? Então nós aprendemos, através da revelação, esclarecimento do anjo, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? Vamos ver se nós entendemos um pouco isso daí? Nós cremos nos dons espirituais. O que é um dom espiritual? Um dom espiritual é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Não para a sua edificação, é para a edificação da igreja. Então, o Espírito Santo capacita alguns para pastores, capacita outros para mestres, outros para evangelistas, outros para profetas, outros ele dá o dom de exortar, outros ao apostolado, outros ensinar operação de milagre, etc, etc. E os dons espirituais, eles são ecléticos, eles não são engessados. Na época do tempo bíblico, não precisava ter dom de falar na televisão. Por quê? Naquela época não tinha TV Novo Tempo. Hoje, o Espírito Santo capacita pessoas para ter o dom, a capacidade de apresentar um programa na TV Novo Tempo. Na época do tempo bíblico, não tinha o dom de trabalhar numa editora, uma casa publicadora. Havia os escribas, era tudo na mão. Hoje tem pessoas que são capacitadas por Deus para atuar na página impressa, o evangelismo da página impressa. Em tempos bíblicos não tinha o rádio. Hoje nós temos pessoas que têm a capacidade
de falar a palavra de Deus nos rádios. Tem uma voz boa, uma voz audível, um jeito de falar. Eu me lembro do Roberto Rabelo, né? Eu nunca tive a oportunidade de ouvi-lo pregando. Mas as pessoas que ouviram o pastor Roberto Rabelo pregando dizem que ele era muito melhor na rádio do que falando. Ele tinha um dom, um jeito todo especial de falar sobre a voz da profecia, muito conhecido e que ajudou na conversão de milhares de pessoas aqui no nosso país. Então, dons espirituais são capacidades sobrenaturais dadas por Deus para a edificação da sua igreja. Todos têm dons espirituais? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Todos têm dons espirituais, mas não têm todos os dons espirituais. Né? Pelo menos um dom você tem. Pelo menos um dom eu tenho. Alguns têm mais do que um, outros menos. Aí vai da soberania do Espírito Santo, que escolhe pessoas da sua igreja e os capacita para certas funções. Em alguns lugares, por exemplo, tem gente que assobia e chupa cana ao mesmo tempo. O Espírito Santo capacita. Principalmente em igrejinhas pequenas, em lugares onde o evangelho, a verdade não é próspera como aqui em Tatuí. Mas aqui na nossa cidade, gente, tem muitos dons, né? Muitas pessoas que têm dons. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós temos dons espirituais. Pode ser um talento que você nasceu que seja transformado num dom espiritual. Você nasceu com uma bela voz. Antes você cantava as músicas do mundo. Agora você se converteu, você vem aqui usar esse talento que se tornou um dom e você agora exerce esse talento como dom espiritual para louvar a Deus. E às vezes o seu dom espiritual é tão forte, tão significativo, que você desenvolve um ministério. Né? O dom de ser pastor é um ministério. O ancião tem o dom do pastoreio? Tem. Mas o pastor, o seu dom é de tempo integral. Dom da música, tem gente que desenvolve o dom da música que passa a viver só cantando, louvando a Deus na igreja. Então, todos nós temos dons espirituais. E quem tem o dom de espírito de profecia na Bíblia é chamado de profeta. Profeta é aquele que tem o dom de profecia. É aquele que tem o espírito de profecia. Vocês estão vendo aí uma expressão em hebraico, que é a expressão mais usada no Antigo Testamento para definir um profeta. Tem mais duas expressões, mas essa daí é a mais utilizada. Tem mais de 300 citações no Antigo Testamento, descrevendo o profeta como Nabi. Eu quero dizer que quando você fala de profeta, naturalmente vem na mente da maioria das pessoas que um profeta é alguém com um dom, uma capacidade de revelar o futuro. Eu vou dizer uma coisa para você. Na maioria das vezes, o profeta fala do presente e muito do passado. Nem sempre o profeta fala do futuro. Leia os profetas da Bíblia para você ver. Muitas vezes o profeta traz a palavra de Deus que foi falada no passado e traz a palavra de Deus para o presente. Agora, há os profetas chamados profetas escatológicos. Esses são aqueles que receberam determinadas revelações sobre os acontecimentos futuros deste mundo e do povo de Deus, da causa de Deus.
Nós temos no Antigo Testamento um profeta escatológico muito conhecido, que é o profeta Daniel. E no Novo Testamento, aquele que nós estamos estudando agora, que é o Apocalipse de João. Nabi, meus queridos irmãos e irmãs, significa porta-voz. Essa é a melhor tradução para o português. Aquele que fala em nome de alguém. Vocês sabem, nós temos no mundo atualmente autoridades, celebridades, né? E esses têm os chamados assessores de imprensa. Em algumas autoridades tem o chamado porta-voz. Ele é o intermediário. Ele não fala o que ele quer. Ele ouve de quem ele representa e transmite para os demais aquilo que aquele que representa quer que os outros fiquem sabendo. Então o profeta é assim. Nenhum profeta trouxe mensagem na Bíblia de ideia própria. Foram revelações, orientações, impressões dadas por Deus, que fez com que eles trouxessem para os seus leitores, para as pessoas da sua época, aquilo que Deus queria que eles ficassem sabendo. A Bíblia traz os escritos de vários profetas, né? Quando você vai estudar teologia, você vai aprender um negócio interessante. E você até vai achar alguns livros com esse nome. Os profetas maiores e os profetas menores. Aí algumas pessoas querem dizer que é profeta grande, é profeta pequeno. Não, gente. Não é profeta grande, nem profeta pequeno. Nem profeta mais importante ou menos importante. Toda a mensagem de Deus é importante. Profetas maiores são aqueles profetas que exerceram o dom profético a vida toda. Durante toda a sua vida, eles tiveram esse dom manifestado. Por exemplo, Isaías, Daniel, Jeremias, durante toda a sua vida, Ezequiel. Agora tem também os chamados profetas menores. Esses profetas menores, eles foram chamados por Deus para exercer o dom profético durante um período, ou por ocasião de uma situação específica que precisava eles atuar. Então você tem lá Amós, Miqueias, Naum, Abacuque. Eles tiveram a manifestação desse dom profético em determinadas ocasiões, mas são tão importantes como os profetas chamados maiores. Como que Deus se comunica com os seus profetas, ou se comunicava com os seus profetas? Lá em Números 12, versículo 6, nós conhecemos esse versículo, né? Diz ali, aqui nessa segunda parte aqui, né? Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profetas, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com eles em sonhos. Então Deus se comunicou com os profetas através de sonhos e visões. Em média, segundo os especialistas, eu tirei isso da internet, em média nós sonhamos 25 sonhos por noite. A maior parte desses sonhos a gente não se lembra, né? Alguns deles a gente se lembra. Alguns têm algum sonho gostoso, quando você sonha com a sua antiga namorada, o seu antigo namorado, a sua paixão, né? Você sonha e fala, lembrei. Às vezes você sonha com um ente querido, né? E às vezes tem pesadelo, né? Que são sonhos pesados, tristes, angustiantes. É só você comer uma pizza bem pesada à noite e dormir, você vai ver que você vai ter
fatalmente um pesadelo se o seu estômago não for de avestruz, porque se eu comer de noite, durante a noite, quando eu estou dormindo, é só pesadelo, né? Então tem os sonhos normais, os pesadelos, que você e eu conhecemos, e há os sonhos sobrenaturais. Os sonhos sobrenaturais têm duas fontes. Tem os sonhos dados por Satanás, não se preocupe, você não vai ter um desses. Esses sonhos dados por Satanás são aqueles que acontecem com aqueles que voluntariamente entregam seus corpos e suas mentes para o inimigo, como os médiuns, né, os feiticeiros, os bruxos, né, esse pessoal aí do baixo e do alto espiritualismo, né? E tem os sonhos dados por Deus. Sonhos sobrenaturais, onde Deus intervém para revelar algo que Ele deseja. E às vezes esses sonhos não são dados para os profetas, são dados para alguém e o profeta vai lá e interpreta. Como o faraó do Egito, que teve um sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras e foi interpretado por José. Como o imperador Nabucodonosor, né, que também teve um sonho que o incomodou muito, que foi interpretado por Daniel. Né? E a visão? Como é que é a visão? A visão, gente, é a mesma coisa que um sonho sobrenatural. A diferença é que, num caso, o profeta está dormindo, e no outro caso, ele está acordado. Né? E quando ele está em visão, né, está acordado, o profeta descreve que o corpo dele está num lugar, mas a sua mente é levada num outro lugar, ou lá no céu, ou num outro lugar aqui na terra, que o Espírito fala, leva a ele. E você pode ler essa descrição, principalmente com Ezequiel, com Daniel e mesmo com João. Ele está ali, mas ele foi levado para algum lugar, que ele diz, às vezes ele não sabe onde é, e às vezes ele sabe onde é. Vamos avançar um pouco mais. Na Bíblia, nós encontramos profetas que escreveram livros e eles estão na Bíblia. Os seus escritos fazem parte do cânon bíblico. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Formam 66 livros. Mas a Bíblia também cita profetas que nunca escreveram um livro. Eu tenho aqui uma lista de profetas. São 39 profetas. Todos eles são citados na Bíblia. Mas tem alguns que são extraordinários e nunca escreveram um livro na Bíblia. Por exemplo, Eliseu aqui. Foi um dos profetas que mais milagres realizou. E não tem uma linha na Bíblia. Aqui nós temos João Batista. E olha que Jesus elogiou João Batista. Falou que dentre os nascidos de mulher, não houve ninguém semelhante a João Batista. Quanto que ele escreveu na Bíblia? Nada. Tem ali o profeta Ágabo, né? No que está descrito no livro Atos dos Apóstolos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, mulheres. O dom de profecia não é privilégio só de homens. O Espírito Santo concedeu o dom de profecia para as mulheres. E aqui vocês têm algumas. Miriam, Débora, Ana, as 4 filhas de Felipe. E tem uma que eu gosto muito, que não está a imagem aí, chama-se Hulda, que foi uma profetisa muito importante durante o reinado de Josias, que foi um dos melhores reis de Judá. Agora tem um texto do profeta Amós, que eu quero considerar com vocês. O profeta Amós diz o seguinte, que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso é verdade? Sim ou não?
É verdade ou não é verdade? Sim. Mas alguns vão dizer, mas isso daí só vale para o tempo bíblico. Para hoje, não. Isso vale para todo o tempo. Como é que nós podemos ter certeza? O próprio Jesus esclareceu isso. Você conhece esse texto. Lá em Mateus 24, versículo 24, Jesus diz que nos últimos dias vão surgir o quê? Falsos cristos e o que mais? Falsos profetas. Ora, se vai surgir falso profeta, é porque haverá o quê? Profeta verdadeiro. Certo? Porque os dons espirituais, eles não cessaram lá no livro Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo não se aposentou depois do Pentecostes, ele continua ativo, dando os seus dons para a edificação da sua igreja. Agora é o seguinte, se existem falsos profetas, como é que eu sei, como é que você sabe que um profeta é falso ou é verdadeiro? Se não fosse a Bíblia, a gente não ia saber, tá? Porque o próprio Jesus disse que, se possível, enganaria até quem? Os próprios escolhidos. Mas por que não é possível enganar os próprios escolhidos? Porque os escolhidos conhecem a Bíblia. A Bíblia é o livro do crente. E o que a Bíblia ensina a respeito dos profetas verdadeiros? João, que teve a revelação do Apocalipse, ele diz: aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Gente, pessoas que dizem que têm o dom de profecia e falam contrário à Bíblia, corra desse pessoal. Ele tem espírito, mas não é o Espírito Santo. Certo? Vocês sabem quem é que está por detrás. É inconcebível alguém que diz que está recebendo uma revelação profética e fala contrário ao que o próprio Espírito Santo inspirou aqui. Não tem lógica. Não tem fundamento. O Espírito Santo diz que o dia do Senhor é o sábado. Vem um outro lado e diz, não, mudou para o domingo. Mas espera um pouco aí. Por que o Espírito Santo não deixou escrito que mudou para o domingo? Mas pera, tem alguma coisa errada aí. Ou a Bíblia está errada, ou você está errado. Prefiro ficar com a Bíblia. É a nossa segurança, né? Então, gente, falou contrário à Bíblia, seja quem for, até o pastor distrital aqui, subiu no púlpito, falou contrário à Bíblia, não vem de Deus. Não vem de Deus. Outra característica do profeta verdadeiro, o próprio Jesus nos orientou. Ele diz, guardai-vos dos falsos profetas. Está lá em Mateus capítulo 7, versículos 15 e 16. Que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros, o figo dos abrolhos? Eu tenho um conhecido aí, que ele é de uma determinada denominação, que diz que tem o espírito de profecia. Ele tem o dom da revelação. Mas é um dos maiores nós cegos que eu conheço. Um paga-conta. Como é que pode um profeta ser nós cego? Ser desonesto? Não pagar conta? Gente, os frutos revelam quem nós somos. A vida tem que ser coerente. A senhora White tem uma frase que eu aprecio muito. Ela diz o seguinte: coerência é uma joia. A coerência é uma joia. Quando você vê a coerência na vida de uma pessoa, você percebe, esse é um homem de Deus,
essa é uma mulher de Deus, esse é um jovem de Deus, essa é uma jovem de Deus. A coerência é tudo. Fala e vive o que fala. Nós estamos estudando isso na lição da escola sabatina, né? A Bíblia também, gente, fala que existem condições físicas. Eu peguei esse aqui de um dos nossos PowerPoint da igreja, e aqui tem um erro, viu? Faltou essa aqui, é inconsciência. Está errado aí essa expressão, mas não deu tempo de consertar, que eu confesso que eu nem lembrava que esse era o tema. Fui fazer correndo, pastor Rita. Mas, um profeta, quando ele está em visão, recebendo uma revelação de Deus, você vai ler lá em Daniel, você vê que Daniel cai ao chão quase como morto. João também perdeu as forças. E eu, quando eu fiz teologia, eu tinha que ir em umas igrejas para estudar a doxologia delas, pastor. E numa dessas igrejas eu vi o sujeito recebendo lá, mas não, muito pelo contrário, não tinha nenhuma dessas características, sabe? Estava gritando feito um cabrito, né? Não perdeu a consciência, ele não sabia onde ele estava. O profeta, quando está em visão, ele fica inconsciente. As coisas estão acontecendo em volta dele, ele não sabe. Não respira. Ele está tendo a visão, ele não respira. É um fenômeno extraordinário. E fica de olhos abertos. Gozado que os profetas modernos, tudo fecha o olho. Para receber as suas revelações. São esses fenômenos. Não significa que esses fenômenos físicos somente identificam o profeta verdadeiro. Mas o profeta verdadeiro, quando tem a visão, ele manifesta esses fenômenos físicos. Além de estar de acordo com a Bíblia, além de ter uma vida coerente, ele também, ele manifesta essas condições físicas. Na igreja adventista, quando ela ainda não era uma igreja, ela estava saindo do movimento adventista para começar a se formar a igreja. Houve 2 homens que foram chamados para exercer o dom de profecia na igreja, tão necessário. Um deles foi em 1842, Guilherme Foy. Ele era um pastor negro. E depois, em 1844, Hazen Fox. Os 2 tiveram a mesma visão, mas não aceitaram. Hazen Fox foi categórico, diz: eu não quero. O de Guilherme Foy, ainda a gente tem assim, não entende, não temos muita luz a respeito do porquê que o espírito de profecia não continuou com ele. Mas esses 2 tiveram a mesma visão que esta mulher depois teve. Ellen Goldwhite, que originalmente se chamava Ellen Goldharm. Ela nasceu em 1827, no dia 26 de novembro, em Maine, nos Estados Unidos, e faleceu no dia 16 de julho de 1915, na Califórnia, aos 87 anos, e durante 70 anos ela exerceu o ministério profético. Quando ela foi chamada, ela era uma jovem de 17 anos, se bem que na época a média de vida das pessoas era 43 anos, né? Ela tinha 36 quilos e apenas o 3º ano primário. Essa mulher era frágil fisicamente, mas ela tinha uma força espiritual extraordinária. Ela também no começo não queria. Ela relutou, ela temeu,
cometer o pecado da soberba. Não, mas será que eu não vou me achar melhor do que os outros por causa de ter esse dom? Deus falou, não, eu não vou deixar. Aí depois que Deus garantiu para ela que ela não perderia a sua humildade, ela se submeteu e olha aqui o que aconteceu. Durante 70 anos do ministério dela, ela teve cerca de 2.000 visões e sonhos proféticos, escreveu mais de 25 milhões de palavras, mais de 100.000 páginas, mais de 4.600 artigos, né? Pregou, escreveu, aconselhou, foi esposa, educou os filhos e foi missionária na Europa e na Austrália. Tá? Eu poderia contar aqui para vocês uma série de visões e de revelações que a senhora White teve e que se tornaram realidade, e algumas nós estamos vendo hoje. Mas eu vou lançar aqui um desafio para o pastor Eduardo Reda, que num sábado de manhã, conte isso para toda a igreja. Tem muita coisa interessante, muita coisa interessante. E agora, em setembro, nós vamos ter aqui em Tatuí, um simpósio do Espírito e Profecia. E se você quiser saber mais sobre esse extraordinário dom, você vá lá de sexta a sábado, né? Vai ser sexta e sábado. Nós vamos ter aí o Dr. Alberto Tim e mais algumas pessoas da conferência geral, que vão trazer muita coisa interessante para nós termos uma noção da importância do Espírito de Profecia na vida da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Ellen White não é nenhuma Nossa Senhora Aparecida, tá? Tire isso da cabeça. Ellen White é uma mulher como vocês, irmãs. Ela não é melhor do que ninguém. Ela recebeu o dom de profecia. Os seus escritos não substituem a Bíblia. Para a Igreja Adventista, o livro mais importante é a Bíblia. A Bíblia é o livro que foi escrito para todos, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. Agora, o Espírito de Profecia é uma bênção para nós, adventistas do sétimo dia, né? Olha aqui o que nós temos no livro Nisto Cremos, né? Os escritos de Ellen White se igualam aos da Bíblia, né? Olha aqui o que diz o livro Nisto Cremos. Os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. É isso que a Igreja Adventista crê. Não podem ser colocados no mesmo nível. As Escrituras Sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos de Ellen White e quaisquer outros devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. Vocês entenderam? Eu, quando comecei a frequentar a Igreja Adventista há 30 anos atrás, os escritos de Ellen White tinham mais valor do que a Bíblia. Eu ficava doido com aquilo. Tive muitos embates, muitas dificuldades com os irmãos da igreja por causa dessa atitude. Hoje, graças a Deus, esse equilíbrio chegou. A igreja está muito mais madura nesse aspecto. Hoje a igreja entende qual é a posição da Bíblia e a posição do Espírito de Profecia. Aqui, é o mesmo Espírito que inspirou os profetas bíblicos, que inspirou Ellen White. Ellen White nós chamamos de uma luz menor, que nos guia para a luz maior. Eu sou uma testemunha viva de quanto que o Espírito de Profecia é importante. Eu me convenci e me converti através do Espírito de Profecia. Eu não acreditava na Bíblia. Eu era incrédulo. Eu era ateu. Eu achava que a Bíblia era um livro para ignorantes.
Mas uma crise espiritual que eu tive, quando eu estava desorientado, eu fiz um desafio. Se existe um Deus, e o negócio do Deus é com gente perdida, eu estou aqui para ser achado. E Deus, apesar de eu não acreditar nele, ele acreditava em mim. Chegou nas minhas mãos um livro chamado O Grande Conflito. Eu li O Grande Conflito, aquele antigo, não o leite condensado, aquele antigo. Porque agora enxugaram, né? Em 4 dias. Era como se as vendas dos meus olhos caíssem, como se eu fosse um cego e começasse a enxergar. Quando eu cheguei no capítulo das 2.300 tardes e manhãs, e das 70 semanas, eu falei, ou isso foi escrito depois, ou se foi escrito antes, a Bíblia é um livro sério. E ao ler O Grande Conflito, a minha atenção voltou-se para a Bíblia. E eu passei a ver a Bíblia como a palavra de Deus. Mas a minha conversão, ela se deu com outro livro do Espírito de Profecia. Chama-se O Desejado de Todas as Nações. Quando eu li aquele livro, eu vi um Deus que eu nunca tinha conhecido. A maneira como a senhora White descreve Jesus naquele livro, tinha ocasiões, pastor Rueda, que eu chorava de ver o amor de Deus manifesto no ministério de Jesus Cristo. Outro livro importante para mim foi uma época em que a igreja não entendia bem, havia um certo legalismo prevalecente no meio adventista, quando eu comecei a frequentar a igreja, e eu procurava entender o que é conversão. Eu não entendia bem direito, eu não tinha um livro que explicasse, e caiu na minha mão um livro do Billy Graham, e eu li, aquele livro muito fraco, eu falei, não tem. Aí chegou às minhas mãos um livrinho que eu recomendo você ler, chama-se Caminho a Cristo. Ali tem toda a explicação do processo da conversão. Eu nesta noite quero desafiar você. Se quer saber realmente se os escritos de Ellen White é inspirado ou não, faça que nem a Marina. A Marina, quando eu comecei a estudar a Bíblia com ela, sabe aquela coleção, pastor? A coleção eu dei para a Marina. E ela começou a ler o primeiro livro, foi Patriarcas e Profetas, né, Maria? E ela está lendo. E quanto mais ela lê, mais ela aprende. Você já leu algum livro do Espírito de Profecia? Eu desafio você a ler, né? Eu desafio você a ser abençoado com a leitura desse livro, né? Aqui nós temos, os seus ensinos são fundamentados na Bíblia, ela exalta a pessoa de Cristo, o cumprimento das suas profecias, os frutos positivos em sua vida e ensinos estão de acordo com a lei de Deus, e ela recebeu visões acompanhadas dos fenômenos físicos. E eu fico com esse desafio da palavra de Deus em 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Experimente, meu irmão e minha irmã. Experimente. Leia. Leia os seus livros. Procure, se possível, ler a Bíblia, capítulo da Bíblia, e depois leia esse mesmo assunto num livro do Espírito de Profecia. Você vai ver como as coisas ficam muito mais claras. E como o Espírito de Profecia é um dom do Espírito Santo, e nós precisamos muito desse Deus na nossa vida, vamos cantar o hino número 157 do nosso hinário. O Santo Espírito desceu. Deus está
disposto a nos dar o seu Santo Espírito, tanto quanto deu para a igreja cristã primitiva, como deu para Ellen White, como tem dado para tanta gente. Só não o temos porque não pedimos.